Eu louvo a Deus por esse retiro, por aquilo que Ele está fazendo. E também cantamos uma canção última, né? Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade. Sabe o que você orou? Né? Que se cumpra hoje, nesta manhã. Você já teve essa experiência de ir além do normal, além do corriqueiro, de ter uma experiência profunda com Deus? Você já teve uma experiência profunda com Deus, na intimidade? Você já teve um encontro face a face com Deus? A gente vai falar disso nessa manhã. Peniel, face a face. Como a gente está no retiro de casais e o tema tem a ver com pais e filhos, eu vou fazer uma mesclada aqui. Eu vou falar de Isaac e Rebeca, que tiveram filhos, Esaú e Jacó, e a confusão que deu. E aí a gente vai ver que os erros dos pais provocaram muitas adversidades. Ficou conturbado o ambiente familiar. Eu diria, se não fosse a graça de Deus, haveria uma destruição completa. Ainda bem que Deus interviu na história e houve redenção. E houve ainda salvação para aquela família. Mas o risco foi grande. E a gente vai ver que os erros que Isaac e Rebeca cometeram na criação de seus filhos, que afetaram tremendamente Jacó e Esaú, vão ser reproduzidos na próxima geração, porque serão os mesmos erros que Jacó cometerá na criação de seus filhos e que trará basicamente a mesma desgraça. Claro que vai ser atenuada pela graça divina, mas esse negócio de educar filhos é difícil, não é simples não. Então, você sabe que Isaac é filho de Abraão, e Abraão foi um homem abençoado por Deus, chamado por Deus, que recebeu uma promessa maravilhosa de Deus, que teve um filho que nasceu assim, fruto de um milagre extraordinário de Deus, que se chamou Isaac. E o milagre se repetirá, porque Isaac vai se casar com Rebeca, e Rebeca é estéril, não pode ter filhos, e de repente o milagre acontece. Isaac, está lá, Gênesis capítulo 25, você pode abrir sua Bíblia. Gênesis 25, você veja que no versículo 19 diz: esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, eram gêmeos. Pelo que disse: por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Veja, os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó era mais pacato, cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó,
e aí começa a calamidade. O erro de Isaac e de Rebeca foi que eles mostraram favoritismo. O pai gostava mais do mais velho, Esaú. A mãe gostava mais do caçula, Jacó. Os pais começaram então a se dividir entre um filho e outro. Os pais começaram a rivalizar. Então a rivalidade já começou entre pai e mãe e passou para irmão com irmão. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Jacó, mais adiante, Jacó que sofrera, vendo seu pai preferindo, gostando mais, mostrando predileção pelo seu irmão mais velho, sofrendo na carne esse mal. O que ele vai fazer? Vai reproduzir o mesmo erro. Quando nasce, ele tem muitos filhos, muito mais filhos do que o seu pai tivera, ele vai também mostrar predileção por José, e isso vai provocar ciúmes, inveja, contenda, ódio e todo tipo de desgrama. Bom, já aprendemos desde cara aqui que não dá para a gente mostrar predileção por um filho e outro. Se fizer isso, vai ter problema. Se fizer isso, vai ter problema. Às vezes, quando a gente não mostra, eles já acham que tem, não é? E quando é descarado, então, no caso aí complicou, né? A gente às vezes tenta mostrar que ama todo mundo e um filho já se sente menos amado que eu. Não sei se é jogo deles, né? Para ver se ganha algum pontinho a mais, mas é complicado esse negócio. É complicado. E o resultado disso foi uma divisão, um racha na família. Um racha na família. E eu vou dizer, Isaac pecou, mas a esposa vai pecar mais ainda. Isaac mostrou uma certa predileção por causa da caça. O Esaú era mais assim, valentão, era um cara que partia para cima dos animais, era guerreiro. O Jacó era mais pacatão, o negócio dele era mais um sossego, era um homem de paz, né? E parece que o Isaac se identificava mais com o Esaú. Bom, cometeu um erro, mas veja que Rebeca não vai ficar para trás, não. Rebeca o negócio vai ficar feio com o negócio da Rebeca, sabe? Vamos lá para o capítulo 27, só para você ter uma ideia. Aqui no capítulo 25 só diz... no capítulo 25 só diz que a Rebeca preferiu Jacó. Mas esse negócio da preferência dela pelo Jacó vai crescer a um ponto extremo, a um ponto terrível. Ela vai fazer coisas abomináveis. A gente vai ver aqui, olha, capítulo 27, versículo 1. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco, a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, então, esse ora já, olha, dá até arrepio, né? Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia, fuxiqueira, bisbilhoteira, se metendo na conversa alheia. É ou não é? Está aqui. Estava ouvindo atrás da porta. Estava com o ouvido na porta, ouvindo. Bisbilhoteira. Não era assunto para ela. Era um assunto de pai e filho. E ela não gostou. Falou, tá,
O Isaac está tendo um conchavo com o filho para beneficiar o filho amado dele. Eu não vou deixar barato, eu vou proteger o meu preferido. E foi isso que ela fez. Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer, não apenas foi bisbilhoteira, como foi fofoqueira. Foi jogar mais lenha na fogueira daquela já divisão que existia. Olha, seu pai e seu irmão estavam conversando, você não sabe o conteúdo da conversa. A bênção vai para o teu irmão mais velho, não vai para você. Não vamos deixar essa coisa desse jeito, não. E ela começa a instigar. Você já viu isso? Isso acontecia quando eu era um moleque da vila. Quando a gente era moleque da vila, estava empinando pipa, estava jogando bola, e sempre vinha alguém falar para o seu ouvido: olha, fulano de tal fez isso e isso. Ele queria briga, ficava jogando um contra o outro. Sabe aqueles amigos, entre aspas, que ficam criando confusão, contenda, que ficam vindo no seu ouvido para falar o que o outro fez ou não fez, para tentar instigar uma confusão, para ter uma briguinha daquelas no final do dia, para ele ver o circo pegar fogo. Foi isso aí que aconteceu. Então, ouvi, veja o versículo 6, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Ainda usou autoridade materna. Para quê? O que ela está ordenando? Vá ao trabalho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai saber que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. Em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Ouça o que vai dizer Rebeca agora. Versículo 13. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-o para mim. Essa mãe está brincando com fogo. Você sabe que a maldição vai cair sobre ela. Claro que cai sobre toda a família. Ela não gostava tanto do Jacó, por causa dessa confusão. O resultado é... Vou resumir a história, porque senão a gente vai ficar aqui a manhã toda. Resultado é... o Jacó vai caçar os cabritos. O Jacó, a mãe do Jacó, a Rebeca, vai criar uma roupagem, um negócio, um disfarce para o Jacó ficar peludo e se parecer e se fazer passar por Esaú para enganar seu pai cego. Aí pensa, guarda a informação de que esse pai é cego, mas tem um outro pai no céu que não é. Não é? Então enganou esse pai cego. Na hora do engano, que você vai ver aqui no capítulo 27 mais adiante, o pai fica desconfiado, começa a perceber pelo tom da voz que não está batendo com a do filho Esaú. O pai fica desconfiado e fala assim: é você, meu filho? Ele pergunta 2 vezes, basicamente: é você, Esaú? É você mesmo, Esaú? Ele diz: sim, sou eu. Ele mente 2 vezes para o pai, se faz passar pelo irmão mais velho, por Esaú, recebe a bênção no lugar do Esaú, enganou seu irmão, enganou o pai. A mãe é que provocou toda essa confusão, chamou a maldição para si. Só que o Esaú vai ficar sabendo, o próprio pai fica sabendo. O Esaú, então, quando descobre a artimanha que foi passado para trás, que foi enganado, o Esaú fica com ódio do irmão, quer matar o irmão, só não mata o irmão por respeito ao pai, não por respeito à mãe,
porque ele passa a odiar propriamente a sua própria mãe, porque a sua mãe, ele fica sabendo que é a que fomentou toda essa história. Mas por respeito, diz o texto, por respeito a seu pai, ele não mata o Jacó. Naquele momento ele vai esperar o pai morrer para matar, para cumprir a sua ira. O Jacó, pernas para que te quero, foge, vai viver longe de casa como um fugitivo, estrangeiro em outra terra. Sua mãe nunca mais, a Rebeca nunca mais verá a cara de seu filho amado. Ela vai morrer vendo o quê? Um lar separado, dividido. Eu fico só perguntando como é que não ficou a relação marido-mulher nessa situação. O que ela arrumou para dentro da sua casa? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. E ela derrubou, ela produziu uma barreira entre ela e o marido. Ela enganou o próprio marido. Ela produziu ódio e basicamente quase a morte, destruição da sua descendência. Foi horrível isso, horrível, terrível. E aí a gente vai ver, passados muitos anos, Jacó já tem mulher e filhos, Esaú já tem mulher e filhos, a Rebeca já morreu. Ela vai morrer nessa caminhada. Ela morre. O cego ainda continua vivo, mas ela morreu. E Deus, chegou a hora, ele não queria a bênção, e a bênção não era a terra prometida, ele tinha que ir para Canaã. Jacó tinha que voltar para Canaã para herdar a bênção que ele tanto buscou, que ele tanto quis, que ele até trapaceou para alcançá-la. Mas não é pela trapaça que ele vai chegar lá. Aí ele tem que voltar para Canaã. Para voltar para Canaã, porque é o seguinte, a gente apronta na vida e acha que é só fugir do problema, mudar de cidade, começar uma vida nova, página nova. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: com Deus a gente não brinca. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Vocês já ouviram aquele filme, era 23, né? 23, não era? Números 23, que fala exatamente isso: o teu pecado te alcançará. É um filme de Hollywood, não é nem um filme evangélico, mas ele tem essa linha. Ele termina dizendo: não dá para fugir das consequências do pecado, não dá para driblar. Se você aprontou lá atrás, olha, não tenho nenhuma dúvida que você vai ter que se deparar com o seu passado. Você tem que voltar lá atrás. Ele aprontou com o irmão e vai ter que se ver cara a cara com o irmão. Ele vai ter que passar pelo irmão antes de entrar em Canaã. Está entendendo a figura de linguagem? Se você quer uma bênção na tua vida, não tem atalho. Ele quer a bênção, mas não dá para conseguir a bênção através de atalhos. Ele vai ter que encarar as consequências dos próprios atos. Ele vai ter que se deparar com seu irmão antes de entrar na terra Canaã, antes de ver o pai, que ele ainda vai chegar a ver o pai. Quando ele está para ter o encontro com o irmão, ele já recebe a notícia de que o irmão está vindo para encontrar com ele também. Ficou sabendo também que ele vinha. Só que o irmão vem com um exército. O irmão já era guerreiro e ele teve filhos guerreiros, e ele estava poderoso e prontinho para matar o Jacó, para acabar com Jacó. Passaram-se as décadas e a ira estava viva. O rancor parece que tinha sido alimentado todos aqueles dias, todos aqueles anos. E a consequência foi que o Jacó agora está em apuros. O Jacó
É como se você estivesse numa espécie de Getsêmani, o jardim que Jesus orou antes da cruz. Ele sabia que encarar no dia seguinte ele ia se deparar com seu irmão, e ele precisa de socorro. Falou: Deus, se o Senhor me abandonar nessa hora, eu vou ser destruído pelo meu irmão. E aí você vai para o capítulo 32, e lá a gente vai ver o processo de cura, de restauração. Como é que a gente pode se curar? Qual é o caminho de cura para essas mazelas da vida? Cura da alma, cura dos traumas. Como é que a gente resolve uma parada dessa? Como é que a gente pode herdar uma bênção depois de ter aprontado? Quais são os atos de reparação? Como é que seremos abençoados devidamente depois de tudo que fizemos? Veja lá, capítulo 32 então. Você abriu aí? Então deixa eu abrir também aqui a minha Bíblia. A partir do versículo 22. Então naquela noite Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez também passar tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. A gente precisa ficar sozinho. A gente precisa de um tempo a sós conosco mesmos, de uma espécie de retiro, de nos afastarmos das coisas do cotidiano, de nos afastarmos da rotina, do dia a dia, e fazermos uma leitura, uma introspectiva de nossa própria existência, e de ter assim um tete a tete com Deus, que a gente vai ver aqui que se chama um face a face com Deus. Depois de havê-los feito passar o ribeiro, então Jacó ficou sozinho, versículo 24. Então veio um homem, e esse homem, a gente vai descobrir, é um enviado de Deus. Entendemos aqui uma espécie de teofania. Teofania seria uma manifestação de Deus numa figura humana. É possível que Cristo esteja aqui representado, porque ele vai dizer: eu tive um encontro face a face com Deus. Então esse homem é mais que um homem, um anjo de Deus. Mais que um anjo de Deus, podemos dizer o anjo de Deus. Quando esta expressão, o anjo de Deus, aparece no Antigo Testamento, ela é uma teofania. É como Deus se apresentando diante do homem na figura humana ou angelical, mas é Deus. E a gente vai ver que esse homem fala como Deus. E o Jacó depois conclui ter estado na presença de Deus. Bom, dito isso, você vai compreender melhor o que se passou. Passou a lutar com Deus, porque a vida dele toda foi lutar contra o irmão, enganar o pai, depois sofrer nas mãos de Labão. Eu esqueci de dizer o que ele sofreu nas mãos de Labão, do sogro, Ele mentiu para o pai, o sogro Labão é um enganador. Se o Jacó significa, o nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar, aquele que puxa o tapete, age meio traiçoeiramente, ele vai ter um sogro traiçoeiro, um sogro maquiavélico, um sogro Jacó ao quadrado, que se ele era o cara que dava chapéu nos outros, se ele era o esperto, caramba, o Labão era o mestre dos espertos. O Labão falou: você gosta da minha filha? 7 anos trabalha para mim, você vai casar com ela, Raquel.
Aí ele trabalhou 7 anos. Não dava nada, o Jacó não dava nada, o Labão não dava nada de graça. Trabalha, 7 anos. Aí no dia do casamento, embebedou Jacó na festa. Jacó dormiu com Lia, a mais velha, porque foi a que Labão apresentou. E aí no dia seguinte ele fica assustado. Ué, cadê a Raquel? Não, eu sou sua esposa. Mas eu casei com a Raquel. Não, você casou comigo, Lia. Mas o que aconteceu? Foi reclamar com o Labão. O Labão falou: nas leis deste país, tenho que casar a mais velha primeiro. Mas se você quiser Raquel, só me servir mais 7 anos. 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia passava-se contentando-se em vê-la. Mas o pai, usando de cautela, em vez de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim tirada a sua pastora, como se não a tivera merecido, começa a lhe servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora para tão grande amor, tão curta a vida. E foi assim que ele serviu 14 anos para ter a amada, a querida Raquel. Bom, a gente vê aquilo que a gente faz, acaba pagando. Bom, faz parte dos processos pedagógicos de Deus. E é bom quando a gente aprende a lição. É bom. Mas ele vai então ter esse face a face com Deus. Ele está morrendo de medo. Morrendo de medo de morrer. É isso. E aí, o que vai acontecer? Ele luta com Deus. Luta com Deus. E Deus, então, através daquele homem, daquele anjo, fere a sua articulação da coxa, dá uma quebrantada, sabe? Dá uma quebrada na criatura humana. Às vezes a gente precisa ser quebrado. E Deus dá um toque, mas não para matar, mas para deixar a gente mais calminho. Ele tocou ali, deixou a gente um pouco manco. Ele deixa a gente marcado para a gente não esquecer. Aquilo fica um marco na nossa história. Mas uma coisa a gente percebe, que Deus admirou em Jacó. Jacó tinha muitos defeitos, muitos, que a gente já viu aqui alguns deles. Mas ele tinha uma grande virtude. Ele valorizava as coisas espirituais. Ele usava de artimanhas para conquistá-las. Ele agia na carne, para se apropriar das bênçãos e das promessas espirituais. Mas o que é de positivo é que as bênçãos e coisas espirituais eram atraentes para ele. Ele valorizava devidamente. Sabe Esaú? Esaú era profano. Esaú foi capaz de vender o seu direito de primogenitura, fazer uma negociata com o irmão, por causa de um prato de lentilhas. Esaú valorizava a vida terrena. E o coração de Esaú estava nessa terra, nessa vida. Ele desprezava o além. Ele desprezava uma terra prometida, as promessas de Deus. Ele não fazia caso delas. Facilmente as trocava por coisas banais, por coisas ínfimas desta vida, prazeres e coisas desta terra. Já o Jacó não. O Jacó era um homem de fé, carnal, mas de fé. Precisava crescer e amadurecer, mas ele era um legítimo herdeiro da promessa de Abraão, porque ele valorizava a promessa que Deus fizera um dia a seu pai Abraão, enquanto o seu irmão fazia pouco caso dela. Pouco caso. Ambos netos de Abraão, mas com atitudes totalmente distintas. Um valorizava e o outro desprezava. O erro de Jacó, pelo qual pagará caro,
será usar meios artificiais, malignos, maquiavélicos, para se apropriar de uma bênção. E não é esse o caminho. E a gente vai ver qual é o caminho para a gente ser detentor, para a gente acolher e ser realmente portador dessa bênção. Não é a carnalidade, não foi as maquinações de sua mãe e dele próprio que o levaram a conquistar. Foi muito mais o irmão mais velho ter abandonado, ter desprezado. Essa foi uma atitude. Deus rejeitou o irmão mais velho por conta disso. Valorizou o fato de Jacó querer a bênção. Agora, não vai ficar barato, não vai ser do jeito que Jacó quer. Ele vai tratar com Jacó. Jacó só vai adiar, só vai postergar, só vai ter que sofrer por causa das coisas que aprontou. Mas o caminho para ser herdeiro da bênção é outro. E a gente vê aqui como é que não foi. Ele tem que se render, ele tem que se curvar, ele tem que ser quebrantado na presença de Deus. E ele vai ter um face a face com Deus. Diz aqui o texto que nesta briga, esse versículo 26 é um dos versículos 26 e 27, são extraordinariamente reveladores e faz a gente compreender tudo mais nesse encontro que ele teve com Deus, nessa luta, nesse embate, nesse face a face, nesse Peniel. Obrigado. Então o homem, o anjo aqui em questão, disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: você não quer uma bênção? Olha só, o que Jacó está querendo? Quer a bênção. Não vá sem antes me abençoar. Ele não quis a bênção do pai? Não quis a bênção do pai? E o que ele fez? Ele se fez passar por uma outra pessoa para receber a bênção, não foi? Olha que curioso, ele não está pedindo agora a bênção do pai de Deus. Só que esse pai não é cego. Lembra que eu fazia questão de trazer isso à memória sua? Lá atrás, ele quis a bênção do pai. Só que o pai era cego. Vou me valer da sua debilidade, vou me disfarçar, e quando ele perguntar quem eu sou, eu vou dizer para ele: eu sou Esaú, teu filho querido, predileto, mais velho, me abençoa. 2 vezes o pai cego perguntou: você é Esaú? Quem é você? Sou Esaú. Ele mentiu para receber a bênção. Agora ele quer a bênção. Agora ele quer a bênção. E olha o que Deus, o Pai Celestial, lhe pergunta: qual é o seu nome? Você quer a bênção? Mas você precisa me dizer quem você realmente é. Você não vai receber bênção se disfarçando e se fazendo passar por quem você não é. Você vai ter que confessar para mim quem você realmente é. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Puxa vida, eu tentei alcançar a bênção através do engano. Eu tentei conquistar a bênção me fazendo, assumindo uma outra identidade. Não é por aí, não. Não é por aí. Por aí você não vai alcançar bênção nenhuma. Por aí você vai alcançar muita maldição, muita confusão. Qual é o teu nome? Ah, a pergunta voltou de novo. Agora é um outro pai que está perguntando. Caramba, esse pai que está perguntando não é cego, não. Ele tem que dizer Jacó, não é? E não é que esse nome é emblemático? Jacó, traiçoeiro, embusteiro, puxador de tapete, que mente para pai, que engana irmão, que engana pai. Você vai ter, se você quiser a bênção, você vai ter que confessar a Deus. Você vai ter que ter um face a face com Deus e vai ter que se apresentar diante de Deus sem nenhum disfarce. Diante do pastor, o pastor aqui é o Isaac. Você está diante
de um Isaac, que não consegue enxergar a tua alma. Para mim você pode representar e pode se fazer passar por Esaú, para receber uma bênção. Está entendendo? Mas aquele Pai Celestial, porque a bênção vem dele, não é? A bênção não vem dele. Se quiser a bênção dele, você vai ter que confessar seu verdadeiro nome. Você vai ter que escancarar a sua realidade. Você vai ter que abrir a tua alma. Você vai ter que confessar os seus pecados. Você vai ter que, quebrantado diante de Deus, humilhado diante de Deus, reconhecer quem você realmente é. Arrependimento, confissão de pecados, sinceridade. Sem isso, não tem bênção. Está aqui, não é? Estou inventando alguma história? Não está aqui? Está aqui. É o texto que diz. Jacó, por todos os seus... que tem gente que acha que é agindo como Jacó que a gente vai chegar lá. Não, é agindo agora como Jacó, que vai ter que dizer. Jacó, respondeu ele. Jacó é meu nome, respondeu ele. Jacó, embusteiro, enganador. Não sou Esaú. Eu sou Jacó. Tem uma bênção para Jacó? Tem uma bênção para alguém como eu? Eu sou esse. Me ajuda. Eu tenho sido assim. Me socorra. Tem alguma bênção para mim que sou Jacó? Eu queria ter nascido Esaú, mas eu tentei puxar até o calcanhar dele na hora, para nascer primeiro, para ele dar essa bênção. Eu cheguei atrasado. Tem alguma bênção para... resta alguma bênção para Jacó? Às vezes a gente inveja o outro. Provavelmente Jacó invejava Esaú, porque era primogênito, e naquela sociedade o primogênito é que herdava o principal da herança. Ah, meus amados irmãos, a gente só vai receber bênção quando a gente confessar quem realmente... eu sou o segundo, eu sou o caçula, eu sou Jacó. Eu não sou peludo, não sou ruivo que nem meu irmão. E aí a gente vai descobrir o seguinte: quando a gente confessar o nosso verdadeiro nome, a nossa verdadeira identidade, os nossos pecados diante de Deus, sem máscara, quando a gente for capaz de tirar a máscara, quando a gente for capaz de tirar qualquer disfarce e nos apresentarmos diante de Deus como nós realmente somos, vamos encontrar perdão. E vamos encontrar mais que isso. Vamos encontrar o propósito soberano de Deus para as nossas vidas. Porque Deus tem um nome para nós. Melhor do que Jacó. Versículo 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Agora eu fiquei curioso. Quem é você? E como se tratava realmente de Deus, Deus vai dizer assim: Jacó chamou aquele... não. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Em outras palavras, eu, Deus, tenho razão para te perguntar o teu nome, porque você já andou, quando perguntava o seu nome, você já andou usando outro, não foi? Mas você não tem razão nenhuma para perguntar o meu nome. Você não precisa perguntar o meu nome. Você precisa, depois disso tudo? Você não precisa. Você sabe quem eu sou. Você conhece seu Deus. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. E sabe de uma coisa? Eu estou vivo, porque quem vê Deus face a face acaba sempre sucumbindo. E ele estava admirado de ter tido uma experiência tão profunda com Deus. Tão profunda com Deus. Quando a gente tem um face a face com Deus, está tudo resolvido? Não, mas tá, já tem uma boa plataforma aí, né? Você vai ter que ter um face a face
com o irmão. Na noite, naquela madrugada que não houve nem sono, face a face com Deus. Mas no dia seguinte, eu não sei o que é mais difícil, se é o face a face com Deus, se é face a face com o irmão. Mas eu só sei que só podemos ter um face a face com o irmão benéfico, curador e transformador, se a gente tiver um face a face com Deus antes. No dia seguinte, ele vai se encontrar com seu irmão. E a atitude para com seu irmão não é mais arrogante, mentirosa, enganadora. É humilde. Ele tenta reparar todo o dano que fez ao irmão. Ele vai mandar um monte de presente. Ele manda a primeira leva de presente. Aí ele continua um pouco Jacó nessa história, né? Depois a segunda leva. Ele vai tentando amansar, ele é muito esperto. Meu irmão quer me matar. O que eu vou mandar? Eu vou mandar muita coisa para ele. Eu vou pegar metade dos meus bens. Eu vou mandar muita riqueza. Porque ele ficou rico. Ele falou, eu vou tentar compensar, aplacar a ira do meu irmão. Eu fiz muito dano para ele. A gente precisa reconhecer isso. Eu lembro da conversão de Zaqueu. Na conversão de Zaqueu, ele levanta-se no meio de um banquete na casa e diz para Jesus, Jesus, eu decidi dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, e ele era meio Jacó nesse sentido, já tinha realmente passado a perna de muita gente, eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Zaqueu teve um face a face com Cristo e depois teve um face a face com todos ao seu redor, com quem ele tinha aprontado. Salvação é mais do que uma experiência íntima, pessoal minha com Deus. Salvação afeta todos os meus relacionamentos e afeta relacionamentos passados. Eu vou, depois de convertido, ter que me ver com o meu passado. Zaqueu, Jacó tiveram que ter um encontro com o passado. Reparador. Quando a gente se converte, a gente fica mais humilde. Quando a gente se converte, a máscara cai. Quando a gente se converte, a gente quer reparar o dano. Um dos grandes sinais de conversão é que nós estamos agora preocupados em reparar. Estamos sentindo culpa pelo mal que fizemos aos outros. Não justificamos mais. Ele podia dizer, foi minha mãe que encheu minha orelha, mas foi ele que fez. Às vezes a gente coloca a culpa nos pais, né? Porque pai, mãe. Não, ele não estava usando, eu errei. Eu fiz. Embora a mãe tivesse influência, mas a atitude foi dele. Ele poderia ter dito não para a mãe, porque a mãe estava pedindo para enganar o pai. Não precisava ter entrado naquela. Então ele vai reparar, ele vai se encontrar com o irmão, ele vai se prostrar diante do irmão, vai se humilhar diante do irmão. Me permita contar um negócio para vocês aqui, sobre uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento e o resultado disso. Eu conheci uma família, eu fui pastor de uma mulher que havia sido abandonada pelo seu marido. As crianças, ela tinha 3 filhas, se não me engano, eram bem pequenas, quando ela trabalhava fora, e chegou no final do dia, passou na casa da sua mãe, onde as crianças estavam, pegou as crianças, levou-as para a casa dela, alugada, mas onde ela morava. Chegando ali naquela casa, o que ela encontrou foi algo assustador. A casa estava totalmente vazia, não tinha mais sofá, cama, armários, nada. Quem roubou a casa? Não, tinha um bilhete lá. Acho que nem sei se tinha bilhete. Só sei que ela ficou sabendo que foi, por alguma razão, que foi o marido que pegou um caminhãozinho, encheu tudo e abandonou ela com as crianças. Sumiu do mapa, não foi nem para perto, não, ela ficou anos sem saber aonde é que o marido tinha ido parar. Não apenas deixou ela com as crianças sem nada, nem cama dos bebês para as crianças pequenas, nada. E eu já pastoreava ela uns 8 anos, mais ou menos.
E ela lá da igreja, as crianças já estavam grandes, já eram adolescentes. Passados décadas, assim, 15 anos mais ou menos, o marido voltou. E ela veio pedir um aconselhamento para mim. Ai, que difícil. Ela falou assim: meu marido voltou e disse que ele teve problema com bebida esses anos todos, não deu ar da graça, mas que ele acabou nesse período encontrando-se com Jesus, ele se converteu e tal, e estava agora mostrando arrependimento, e disse para mim: agora você, como crente, vai ter que me aceitar de volta. Eu vou beber uma aguinha aqui. Será que está convertido mesmo? O que você acha? Isso é atitude de convertido? Isso é atitude do Zagalo. Você vai ter que me engolir. Não, você é crente e eu sou crente. Você vai ter que me perdoar e me aceitar de volta. Será que é assim? E é desse jeito que se conquista, que se mostra realmente verdadeiro arrependimento? Olha, lembre do filho pródigo. Quando abandonou o pai, estava verdadeiramente arrependido, o que é que ele disse para si mesmo? Eu não sou digno de ser tratado como filho, não. Quem sabe meu pai me aceite como um empregado comum. Isso já seria muito longânimo, muito bom da parte dele. Ele não se sente com direito de nada. Ele não tem mais direito a nada. Ele perdeu toda a herança. O verdadeiro arrependimento nos leva a essa consciência. E não atitude arrogante, petulante, presunçosa. Quem tem atitude desse tipo, arrogante, presunçosa, cheio de razão, cheio de direito, não é convertido não, é filho do capeta. É um diabo ali. Saiba, você não está diante de um convertido, pode dizer, fui batizado, falo em línguas, tenho isso, tenho aquilo. É o capeta encarnado, é filho do diabo, não é filho de Deus. Eu recomendei para ela não recebê-lo e dizer para ele: ora, você vai ter que provar para mim que está arrependido. Se você quiser morar aqui no bairro, perto, para eu ficar de olho em você, para ver como é que você está se comportando, para ver até onde está a sinceridade da sua conversão, muito que bem, mas não prometo nada. Bem, aí você sabe como que é mulher e tal. Não sei para que pede conselho. Pastor é muito duro, legalista, afinal de contas está arrependido. Eu acho que aquele lembrou também aconchego. O homem não devia ser fraco não. Que negócio todo. Semana, 15 anos se passaram, ficou firme, ele só cuidando dos filhos. Acho que tudo isso bateu. Não, vamos dar uma chance. A chance para a sorte. Só que foi um azar lascado. Por quê? Olha, aconteceu, gente. Estou falando. Aconteceu um negócio desse. Ela, na semana seguinte, já estava namorando com ele. Aí ela falou: olha, está indo bem, está indo bem. A gente está animado, começamos a comprar móveis novos. E reformar toda a casa, vida nova. Falei: até quando que isso vai durar? Eu não queria ser pessimista, eu até torci para dar certo, gente. Orei, falei: Deus abençoe, tem misericórdia, mas não me convence, desse jeito não. Bom, resultado? O cara puxou o carro. Dessa vez não foi com um caminhãozinho, mas deixou ela com as dívidas das Casas Bahia.
gerações, é ela sozinha mais uma vez, porque era safado, porque não se converte. Só tem verdadeira conversão quem tem um face a face com Deus e é quebrantado, e é humilde, e no dia seguinte vai se apresentar diante dos outros, não com o nariz empinado, não fazendo exigências, mas humilde, procurando reparar o dano. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, nosso coração é quebrantado diante das outras pessoas com quem a gente convive. A gente às vezes vê pessoas tendo um encontro com Deus e depois está toda cheia de si, se sentindo maior, um orgulho espiritual. Isso aí também é do capeta. Mas se eu tive um encontro com Deus, agora eu sou mais humilde diante dos meus irmãos. Não me sinto melhor do que meus irmãos, me sinto servo de todos, quero ajudar, quero ser um caminho de bênção. Arrogância, orgulho espiritual foi que derrubou o diabo. Diz o C.S. Lewis que o orgulho é a galinha sob a qual todos os ovos do pecado são chocados. Pensa bem, a galinha, o orgulho é a galinha sob a qual todos os ovos do pecado são gerados. Quem se arrepende, tem um encontro com Deus, torna-se humilde. Por isso a humildade é a primeira bem-aventurança que encontramos. Bem-aventurados os humildes de coração. Os humildes de coração. Face a face com Deus. Tirar a máscara. Quem você realmente é. Qual é o seu nome. Qual é o seu SIC RG. Bota lá a identidade. Confessa. Só assim a cura. Só assim a libertação, só assim a bênção. Não tem atalho, não dá para... Agora, quando a gente faz isso, a gente começa a se aprumar com Deus, as coisas vão começar a se endireitar, mas ainda teremos que lidar com os Isaús que a gente plantou, não é? Ainda vamos ter que lidar com alguns filhos que vão mentir para a gente, assim como nós mentimos para os nossos pais, para a gente ver o que é bom para a tosse. Ainda assim, teremos de lidar com as consequências do nosso pecado. Tem gente que se converte e não quer mais lidar com a consequência do pecado, não. Ele não teve um face a face com Deus, não teve um Peniel com Deus, e aí você fala, agora tudo bênção. Não, a bênção está sobre a vida dele. A bênção, porque nele, na sua descendência, se cumprirá a promessa de Deus. Mas ele não teve que lidar com os filhos aprontando na sequência. Os filhos não vão mentir para ele a respeito de José. Não vai ter divisão, ódio na família. Muita coisa, mas vai ter reparação no final. Ele vai ver o conserto, os seus irmãos se entendendo, os seus irmãos se reconciliando. Ele vai ver a bênção se cumprindo, José sendo exaltado, a seu povo sendo salvo da fome. E tá aí até o povo judeu, até os dias de hoje, desse povo nascerá Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A bênção se cumpriu em Jacó, em Israel, por causa do arrependimento, porque ele foi capaz um dia de ter esse encontro com Deus, onde ele confessou o seu pecado, o seu nome, e assim pôde herdar a bênção. Coloquemos-nos em pé, vamos ter um momento de oração. Talvez você precise de cura para a sua alma, a cura que passa pela confissão do seu nome, de quem você realmente é, do que você, sem disfarces, tirar a máscara, tirar qualquer disfarce, se colocando diante de Deus como você é. Aí vem a cura, aí vem a bênção. Antes de nos abençoar, Deus pergunta: qual é o seu nome? Quem é que me pede uma bênção? Não há atalhos para a bênção, precisamos confessar nossos pecados, traumas. Às vezes, pode ser o caso de termos aqui hoje pessoas que guardam mágoas e ressentimentos de seus pais e que
precisam confessar e deixar essa raiz de amargura. Talvez nos sintamos também culpados, como Rebeca e Jacó, por erros graves. Rebeca, que errou contra seu esposo, que errou contra seus filhos. Precisamos confessar nossos pecados.